Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, beijos. Não deu pra ver para quem era. Boa noite para todo mundo. Pessoal de Sobradinho, onde eu trabalho, Roraima, Paraná, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Brasília, Porto Alegre, Lorena, São Paulo, Taubaté, Cuiabá, Maceió, Pirapora, Natal. Muito obrigado, boa noite para você que de Goiânia, de São Lourenço do Sul, de Maringá, de Salvador, de Vila Velha, de Aracaju, que faz o Mais 18 e que está aqui acompanhando o nosso bate-papo de hoje, de Mogi das Cruzes, de Santos, de Santa Catarina, de João Pessoa, Teresópolis, de todo lugar. Uma boa noite para você. Antes que eu me esqueça, na semana que vem, na segunda-feira, o pessoal do Amo Direito, do Instagram, do Amo Direito, me convidou para fazer uma série por eles, uma série de palestras por eles. Então, às segundas-feiras, acho que nas próximas 3 ou 4 segundas-feiras, nesse horário, às 22 horas, a gente vai se encontrar pelo Periscope deles. Então, se você não segue, pode seguir o Amo Direito, né? E aí a gente vai conversar por lá às segundas. É uma série que a gente vai ter, uma série de cunho motivacional mesmo, que a gente vai apresentar como se fosse um programa às segundas-feiras com eles. Eu aceitei o convite e tomara que seja legal. Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre a importância de se tomar alguns cuidados, viu? Eu selecionei alguns cuidados que eu reputo que sejam interessantes quando a gente tem um projeto de vida ou quando a gente, em relação à nossa vida privada. Eu gosto muito quando Maquiavel diz ao príncipe, nos seus conselhos ao príncipe, um deles ele diz: eleja 2 pessoas, mais ou menos, com as quais você vai desabafar, com as quais você vai se abrir, né? Às quais você vai se abrir, e para elas você realmente pode abrir a sua intimidade. No mais, não abra. E é com base nessa máxima maquiavélica, apesar da expressão ser utilizada apenas no sentido de que os fins justificam os meios, mas me valendo desse ensinamento de Maquiavel em O Príncipe, é que eu formulei alguns cuidados que eu acho que vale a pena você ter, eu ter, que nós tenhamos no nosso cotidiano. E eu selecionei 3. O primeiro deles é: evite exposição. Você não precisa esconder a sua vida do outro. Todo mundo tem uma série de problemas pessoais e questões pessoais que toma o tempo dele. Então, você não é o centro do universo. As pessoas podem até se preocupar por um momento com você, ou se preocupar em falar de você, mas depois de um tempo a pessoa vai ter que resolver o problema dela. Não é nem isso. A pessoa, não há problema e não é necessário você esconder a sua vida. Quando eu digo evite a exposição, a recomendação é para você esconder, se for essa a expressão, os detalhes da sua vida. Evite exposição no sentido de evite expor os detalhes da sua vida em todas as áreas. É uma questão mesmo de preservação, como falaram aqui embaixo. É uma questão de você se preocupar consigo mesmo, de proteção mesmo. As pessoas, e aí, por exemplo, trazendo para a realidade de quem presta concurso público. A pessoa que sabe que você presta concurso público, não há problema. Você não precisa esconder a sua vida. Não, eu estudo para a magistratura ou para o Ministério Público, eu estudo para isso. Não há problema, estou estudando para um mestrado, isso não é um problema. O problema, evite, é a exposição dos detalhes do projeto.
Do tipo, eu estudo, eu vou prestar a prova esse dia, eu acordo e faço assim, a minha rotina é assado, eu tenho dificuldade com essa matéria e eu tenho uma crise pessoal em casa desse jeito. A pessoa abre os detalhes da vida. Evite esse tipo de exposição. É uma questão de autopreservação mesmo. Primeiro, porque aí eu me valho do professor Leandro Carnal quando ele diz: as pessoas realmente vão se compadecer, né? E aí vale uma máxima bíblica: sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram é fácil. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Difícil é você achar alguém que vai ficar genuinamente feliz com a sua vitória, com o seu progresso. Então, se você abrir o pano ou se expor nos detalhes, você vai contar também pequenos progressos. E esses pequenos progressos podem criar uma rivalidade absolutamente desnecessária. De alguma forma isso pode te prejudicar, porque aquela pessoa pode simplesmente não te ajudar. E mais do que isso, se você explica o objetivo em específico e aquele objetivo em específico não acontece, você agora se obriga a uma segunda explicação, que é porque aquele objetivo específico simplesmente não aconteceu. Porque se você diz que você estuda para magistratura, não há problema, 1 ano, 2 anos, isso é normal. Agora, se você diz que vai prestar o concurso neste final de semana, na segunda-feira alguém vai te perguntar como é que você foi na prova. Então, a primeira explicação vai gerar a segunda. E gera uma pressão, gera uma ansiedade em você, porque você começa a se sentir pressionado por aquilo que você mesmo criou. Uma ansiedade que você mesmo gerou, uma inimizade que você, pela exposição da situação, criou. Então a primeira coisa o primeiro cuidado que eu recomendo a você é evite exposição. Não é a pessoa saber da sua vida, isso é normal. Quer dizer, hoje em dia todo mundo sabe mais ou menos da vida de todo mundo. O que a pessoa precisa saber é dos detalhes da sua vida. Se abra com 1, 2 pessoas, não mais do que isso, e pessoas nas quais você pode confiar. O segundo cuidado que eu recomendo a você hoje é evite distrações. Corte o mal pela raiz. Hoje a gente tem, talvez, o seu melhor amigo também é o seu melhor ou pior inimigo, que é o seu celular, por exemplo. Ele ajuda muito, mas também pode prejudicar muito. Então, se você vai se você vai estudar, naquele momento deixe o celular em outro lugar. Se você sabe que você vai olhar naquele momento, deixe em outro lugar. Não precisa sair, eu vou sair de todas as mídias sociais. Isso não precisa. Por quê? Porque quando você é extremamente radical, em algum momento você não suporta. Então o que você precisa cortar o mal pela raiz, dizendo assim: eu vou mexer no celular, então eu não vou tocar no celular. Por exemplo, se eu for para aquele lugar, eu não vou estudar, então não vou para aquele lugar. Se eu viajar para ali, eu me conheço, eu não vou dar conta de fazer isso, eu vou fazer outra coisa, então eu não vou. Tem gente que consegue ir para uma festa, voltar meia-noite, acordar no outro dia, pode ter bebido alguma coisa. Tem gente que só sabe ir para a festa e foi exagerar. Se você é desse perfil, não vá. Evite distrações, evite aquilo que impede o seu objetivo. Isso nas mais diversas áreas. Tem, por exemplo, relacionamento que o sujeito pode ir para a boate sozinho, que para ele não tem problema. Tem gente que se for para boate vai dar problema. Então você tem diferentes perfis de pessoas. E se você sente uma dificuldade, pode ser com o uso do celular, pode ser com a distração da internet, pode ser de conversar com alguém, você sai na porta do cursinho, da sala de estudos e começa a conversar e aí perde o horário, não saia, não faça, corte aquilo que te distraia pela raiz. Porque você não percebe, mas muito do seu tempo é roubado em razão de distrações e de uma má administração daquilo que te distrai. O terceiro é evite certas pessoas.
A verdade é que evitar exposição, evitar distração, acaba resultando ou acaba sendo são apenas corolários de uma máxima que é evite certas pessoas. Na máxima shakespeariana, diga-me com quem tu andas e te direi quem és, é evidenciado pelo dramaturgo inglês que você é igual às pessoas com quem você anda. Então, algumas pessoas fazem mal à saúde. Eu escrevi isso num texto, eu acho que está uma das crônicas que está no Paixão pela Vitória. Algumas pessoas fazem mal à saúde. Eu brinco que elas deveriam vir com advertência, né? A persistir o contato, procure o médico, procure o psicólogo, o psiquiatra, porque elas fazem mesmo mal para a saúde. Perceba você que às vezes você encontra com alguém e essa pessoa te anima, essa pessoa te inspira ao ponto de naquele dia o seu dia ser maravilhoso, de um rendimento extraordinário. Às vezes você encontra com alguém em um dia e o seu desempenho é péssimo. Alguém derruba você completamente. O problema não é o dia pontual que você encontra com João que te inspira ou com José que te expira, que te suga de si mesmo. O problema é quando você convive com José. E aí mora o problema, porque perder um dia é ruim, mas vá lá, você consegue superar. O difícil é viver com José e perder a vida. O difícil é viver com José e não experimentar esse entusiasmo que todo ser humano tem que ter. Então, se você sabe quais são as pessoas que fazem mal a você, que despertam o seu lado ruim, que te inspiram a arrogância, que fazem nascer em você, ou pelo menos fortalecer em você uma preguiça que todo mundo tem um pouco, esse tipo de gente faz mal para a saúde e para a saúde da sua vida em todas as áreas. Salomão vai dizer, o preguiçoso não progride, e não progride mesmo, em nenhuma área. E por que não progride? Porque no final das contas ninguém quer ficar perto dele. E talvez essa preguiça que se instalou em você, essa indisciplina que se instalou em você e que agora faz parte do seu estilo de vida, seja só fruto, e provavelmente o é, da convivência que você tem. Provavelmente, se você é indisciplinado, olhe para o seu lado. As pessoas com as quais você convive também são indisciplinadas. Se você é meio preguiçoso, olhe para o lado. As pessoas com as quais você convive também são meio preguiçosas. A gente acaba tendo mais ou menos o mesmo comportamento das pessoas com as quais nós convivemos. E, portanto, essa é o terceiro cuidado. Cuidado com as pessoas que você ama. Evite certas pessoas. E, portanto, eu deixo esses 3 recados para você nessa noite. Evite a exposição, os detalhes da vida. Não é expor a vida, mas evite expor os detalhes da vida. Evite distrações. Você conhece os seus pontos fracos. Conhecendo-os, corte o mal pela raiz. Se o celular te distraia, deixe o celular do lado de fora dos estudos. Quando você terminar de estudar, você pega de novo. E evite certas pessoas. Acredite, você vai ter mais ou menos o mesmo desempenho, padrão, conhecimento, cultura, pensamento, filosofia das pessoas com as quais você convive. E por isso você tem que fazer escolhas importantes em relação a isso. Certo? São esses 3 cuidados que eu queria deixar para você. Na segunda-feira a gente se encontra, mas pelo Periscope do Dizer o Direito. Como eu falei para vocês, às segundas eu vou ter um programa, uma palestra por lá, uma série por lá. E eu quero agradecer a sua presença, dizer pro pessoal de Itumbiara que semana que vem estamos lá, dizer pro pessoal de Brasília que a gente faz a palestra do Paixão pela Vitória no dia 5, e dizer a você que se você quiser a palestra Paixão pela Vitória, a gente pode fazer na sua cidade também. Manda um e-mail lá pro CPIURES, quem sabe dá certo. Ok? Muito obrigado por tudo, uma ótima semana, Periscope do Amo Direito.
Um ótimo final de semana. Um abraço para você que esteve aqui até agora. Tchau, gente. Tchau, tchau.